O metal retorcido da lagarta está enterrado na terra encharcada. Os elos pesados de aço foram espalhados pela explosão ao longo do rastro deformado. Uma fumaça densa e azulada escapa pelas frestas da cobertura do compartimento do motor. No calor sufocante do compartimento de combate, o rádio do tanque chia. Julho de 1944, Ucrânia Ocidental. O sinal rompe o estalido das descargas estáticas. A voz do quartel-general golpeia com frases curtas e secas. A ordem é clara: detonar o equipamento. A tripulação deve recuar imediatamente para a retaguarda. O cerco está se fechando. O reconhecimento relatou a meia hora. Uma coluna motorizada alemã rompeu a linha de defesa em um setor adjacente do fronte. O inimigo avança sobre um flanco absolutamente exposto de uma divisão de infantaria soviética. A divisão está sendo cercada. No caminho dos tanques alemães e dos blindados de transporte de pessoal, lotados de infantaria, há apenas uma máquina. Uma unidade de artilharia autopropulsada SU-152. 43 toneladas de aço soviético. A suspensão foi destruída pelo impacto direto de um projétil de artilharia pesada. A roda tensora foi arrancada pela raiz. As rodas de apoio afundaram na lama viscosa. A máquina está completamente imóvel. O tenente retira lentamente os fones úmidos de seu capacete de tanquista. Antigamente, seus dedos empunhavam apenas o giz branco da escola. Ele desenhava figuras geométricas perfeitas em um quadro negro frio. Agora, suas mãos estão impregnadas de graxa pesada, fuligem de pólvora e sangue seco. Seu intelecto trabalha sem pânico. O cérebro calcula metodicamente a velocidade de aproximação dos blindados inimigos. Avalia o relevo complexo do terreno. Conta os segundos restantes. A aritmética da morte é extremamente simples e implacável. Se a tripulação cumprir a ordem direta do comando e detonar as cargas de TNT sob a munição, eles sobreviverão. A infantaria na retaguarda morrerá inevitavelmente. A coluna motorizada ganhará campo aberto e esmagará os regimentos de infantaria em retirada com suas lagartas de aço. O professor de matemática olha para a retícula da mira panorâmica. O inimigo se move por uma baixada larga. O vetor de ataque cruza a linha de tiro do canhão pesado imóvel. Forma-se um plano ideal para o fogo de barragem. Uma rajada de metralhadora pesada atinge a blindagem frontal. O metal ressoa de forma ensurdecedora. As patrulhas de reconhecimento alemãs em motocicletas já entraram em distância de contato visual. Balas perfurantes assoviam, arrancando faíscas dos 75 mm de aço blindado. A tripulação estancou em seus postos. A respiração está pesada. Dentro da cabine apertada, a temperatura chega aos 50 graus. Sob a blindagem, acumulam-se vapores cáusticos de óleo diesel. O ar torna-se denso, fisicamente difícil de respirar. O cheiro de isolamento queimado mistura-se com o suor azedo dos homens. O tenente desvia seu olhar pesado para o mecânico condutor. Este segura, sem esperança, as alavancas de controle mortas. A pressão do óleo cai rapidamente. O motor danificado engasga e morre. Instala-se um silêncio cortante, interrompido apenas pelas pancadas surdas do chumbo do lado de fora. A ordem do comando é detonar. A voz do comandante soa firme, sem emoção. Não vamos conseguir montar a lagarta direita, constata o mecânico condutor, olhando para o painel de instrumentos estraçalhado. Os elos foram moídos. Distância até a vanguarda, 3 km. Velocidade de marcha da coluna. Estarão aqui em exatamente 40 minutos. O apontador engole um nó seco na garganta, sem tirar os olhos dos volantes de mira. O municiador apoia o ombro com força contra a culatra maciça do canhão obus. Seus músculos estão tensos ao limite. O espaço estreito esmaga o psicológico. Vamos embora? Pergunta o municiador, limpando o suor da testa com a mão suja. Ficamos. O tenente se vira, ignorando o rádio silencioso.
Preparar a máquina para o combate. A ordem foi desobedecida. O ponto de não retorno foi ultrapassado para sempre. O medo do tribunal militar por descumprir uma instrução direta recua instantaneamente diante do massacre iminente. O professor de matemática descarta pensamentos sobre sua própria sobrevivência. Em sua cabeça, um sistema complexo de equações se forma. As variáveis são a espessura da blindagem alemã, a velocidade inicial do projétil perfurante de concreto e o estreito setor de tiro. O canhão tem um ângulo de mira horizontal criticamente limitado, apenas 12 graus. Se a coluna inimiga sair desses limites rígidos, a máquina pesada se tornará um alvo cego e inútil. Ela se tornará uma vala comum para 5 homens. A tripulação aceita o risco em silêncio, sem palavras desnecessárias, sem promessas de lutar até a morte. Apenas cálculo frio e prontidão para realizar o trabalho pesado. O apontador verifica o curso do mecanismo de elevação. As engrenagens giram com um rangido. O cano muda lentamente o ângulo de elevação. O tenente volta a se colar à mira. O campo de visão é limitado pela estrada de terra que sai da floresta. É ali, na retícula óptica, que deve ser resolvida a equação de vida e morte de uma divisão inteira. As motocicletas alemãs fazem a volta e retornam para as forças principais. O reconhecimento inimigo detectou a autopropulsada soviética avariada. O inimigo está convencido de que a máquina foi abandonada. Faltam 39 minutos para o surgimento da vanguarda. A contagem regressiva começou. Cada segundo ecoa como uma batida surda de sangue nas têmporas. O metal das escotilhas da torre é jogado para trás com um estrondo. O ar quente escapa das entranhas da máquina de combate. A tripulação desce com dificuldade sobre a terra encharcada. Começa um trabalho extenuante e sujo. 43 toneladas de aço morto precisam ser escondidas nas dobras do relevo. A autopropulsada danificada deve ser transformada em um bunker imóvel e invulnerável. Praticamente não há tempo. As pás cravam-se com um estalido seco no solo denso e úmido. O comandante avalia a encosta da colina com um olhar frio. Ele calcula o ângulo de inclinação. Avalia a densidade do solo argiloso. Mede o setor de tiro. Em sua mente, o desenho geométrico de uma armadilha mortal é traçado com clareza. O ex-professor de matemática corta qualquer emoção. Ele deixa apenas a geometria seca e implacável do combate. A mira óptica oferece uma janela de observação criticamente estreita. Exatamente 12 graus na horizontal. Essa é a largura rígida do saco de fogo. Se a coluna alemã sair desse limite, a tripulação está acabada. O obus pesado não conseguirá girar o cano maciço. A máquina se tornará um alvo cego e inútil. As pás batem sem parar. A argila molhada voa debaixo das lâminas. Os músculos sofrem cãibras pelo esforço físico brutal. O mecânico condutor pega uma marreta de aço pesada. Os golpes no braço de suspensão empenado ecoam nos ouvidos. Ele tenta nivelar a base torta da máquina. As rodas de apoio precisam assentar perfeitamente sobre uma base firme. Caso contrário, o recuo colossal do calibre 152 desajustará a mira logo após o primeiro disparo, e a máquina simplesmente escorregará para o barranco. O comandante mede a distância com passos regulares. Sua percepção visual funciona como um telêmetro óptico de precisão. Ele marca metodicamente os pontos de referência no terreno. Um carvalho isolado à beira da estrada. 1.200 metros. Uma curva acentuada na estrada de terra antes da baixada. 800 metros. A carcaça queimada de uma carroça camponesa. 400 metros. Cada marca é uma correção específica na mira panorâmica. São milésimos de ângulo. O vento sopra do leste. Velocidade: 5 metros por segundo. O cérebro do comandante insere a correção balística para a derivação e o desvio lateral do projétil pesadíssimo. As fórmulas pacíficas do livro escolar de física ganham um sentido monstruoso e prático. Elas calculam a trajetória de voo de um pedaço de aço
capaz de despedaçar blindados em átomos. O solo está cedendo sob o lado esquerdo. Range o mecânico condutor. Ele limpa o rosto sujo com a manga da túnica encharcada de suor. O ângulo de elevação vai cair inevitavelmente. Coloque toras de carvalho sob a roda tensora arrancada. Corta o comandante, sem tirar os olhos da estrada. Fixe a base de forma absoluta. Cavem mais fundo. O trabalho continua. O municiador desce para a cabine abafada e aquecida pelo sol. Sua tarefa é garantir uma linha de montagem da morte ininterrupta. O calibre grosso não perdoa a fraqueza humana. Um projétil de fragmentação e autoexplosivo pesa 43 quilos. O projétil perfurante de concreto pesa exatamente 40 quilos. O carregamento bipartido dobra o tempo de preparação para o tiro. Primeiro, o projétil pesado entra no cano. Depois, segue o estojo com a carga propelente de pólvora. O municiador puxa os cilindros metálicos maciços das prateleiras inferiores da munição. Os dedos escorregam traiçoeiramente na graxa espessa do canhão. A pele das palmas das mãos não resiste ao atrito bruto e se rompe. O sangue mistura-se com o óleo escuro. Ele deixa rastros pegajosos no aço frio dos estojos. Ele move os projéteis para mais perto da culatra do canhão pesado. Ele cria uma reserva crítica para garantir a cadência máxima de tiro nos primeiros e mais terríveis minutos do combate que se aproxima. O local padrão da munição é longe demais e desconfortável. No combate aproximado, cada fração de segundo perdida custa a vida de toda a tripulação. As costas estalam sob a carga insuportável. A respiração transforma-se em um assobio intermitente e doloroso. 40 quilos. Levantar do chão de ferro. Girar no aperto. Colocar na prateleira. 40 quilos. Levantar, girar, colocar. Uma repetição mecânica e monótona. Os músculos queimam com o fogo primitivo. O municiador bloqueia totalmente a dor. A dor virá depois, se eles sobreviverem a esse moedor de carne. Agora, existe apenas o peso insuportável do metal e o som surdo da munição sendo preparada. Qual é a distância do tiro direto? Lança o apontador, com a voz abafada por trás da máscara blindada. 800 metros, responde o comandante com dureza, saltando sobre a blindagem quente. Deixamos o inimigo chegar a queima-roupa. Atiramos para não errar. Gasto. Um projétil por alvo. A máquina afunda lentamente na terra. A terra aceita o aço deformado. A encosta da colina funde-se completamente com a silhueta baixa da cabine blindada. A tripulação lança a rede de camuflagem. Eles cobrem as placas da blindagem frontal com galhos secos, poeira e pedaços de grama. Forma-se uma emboscada perfeita e invisível. Um ponto matematicamente calculado de aniquilação total. A solução de engenharia para uma tarefa tática absolutamente impossível foi concluída com sucesso. O comandante desce pela escotilha por último. A tampa de aço pesada fecha-se com um estrondo, cortando a luz do dia para sempre. Lá dentro, uma penumbra sinistra se instala instantaneamente. O espaço cheira a metal aquecido, pólvora velha e suor masculino acre. A temperatura dentro da cabine ultrapassa os 40 graus. O ar é denso. Pode ser cortado com uma faca. Os ventiladores estão silenciosos. A tripulação poupa o que resta da carga das baterias. A tripulação ocupa seus postos de combate. A claustrofobia começa imediatamente a pressionar as têmporas. 4 homens trancados em uma caixa de aço apertada. Não há mais saída. A tensão adensa-se no ar, torna-se fisicamente perceptível. O silêncio mortal pressiona os tímpanos. Ouve-se apenas a respiração pesada e intermitente dos companheiros e o estalido baixo do metal aquecido esfriando. O apontador encosta no protetor de borracha da ocular da mira. A escala de milésimos brilha fracamente na penumbra do compartimento de combate. Os dedos do comandante estão sobre o interruptor do rádio, mas ele não liga o aparelho. O rádio está morto. Eles estão absolutamente sozinhos. Perfurante de concreto, no cano.
ordena o tenente de forma seca e ríspida. O som da culatra de cunha sendo aberta rompe impiedosamente o silêncio cortante. O projétil de aço de 40 quilos entra na culatra aberta do canhão com um baque surdo e pesado. Logo atrás dele, o estojo de latão pesado com a pólvora entra com um estalido. A cunha da culatra fecha-se com um golpe metálico seco. Ela tranca a morte dentro do cano de paredes grossas. Canhão pronto, expira o municiador com a voz rouca. Ele limpa mecanicamente as mãos ensanguentadas nas calças de lona. Mira zero. Aguardar contato visual. De repente, a terra estremece de forma quase imperceptível. Não é a explosão isolada de um projétil de artilharia perdido. É uma vibração pesada, de baixa frequência, transmitida monotonamente pelo solo denso. O ronco denso e constante de dezenas de motores potentes nasce longe, além da borda da floresta de pinheiros. Ele aumenta rapidamente. Ele preenche todo o espaço ao redor. A vibração passa da terra para o metal da cabine blindada. A retícula da mira óptica treme levemente. Uma fina torrente de poeira seca cai das placas internas da blindagem diretamente sobre os rostos suados dos tanquistas. O inimigo está chegando à linha de ataque. A matemática escolar termina. Começa a física implacável da destruição. Nuvens densas de poeira cinzenta sobem acima da borda da floresta de pinheiros. A óptica da mira panorâmica fixa o alvo impiedosamente. A vanguarda da coluna motorizada inimiga surge na estrada de terra. Os gases de escape dos motores a diesel misturam-se com a névoa matinal. À frente, um tanque médio de cobertura avança pesadamente. Atrás dele, estende-se uma longa fila de blindados de transporte de pessoal abertos. O inimigo está absolutamente calmo. A infantaria alemã está sentada relaxada sobre a blindagem. Os soldados fumam, eles riem, gritando por cima do ronco dos motores. Os vencedores estão a caminho de liquidar os regimentos de infantaria soviéticos destroçados. Seu reconhecimento avançado já relatou um setor completamente limpo. A carcaça deformada da máquina imóvel na colina não despertou nenhuma suspeita na patrulha. A coluna move-se em formação de marcha cerrada, expondo as laterais. A distância diminui. 1.200 metros. A mão do apontador aperta convulsivamente o volante de disparo de aço. O dedo pousa no gatilho. Distância 1.200. Alvo na retícula. Range o apontador com voz abafada. Cessar fogo. Corta o tenente. Esperar. Deixem chegar a queima-roupa. O silêncio dentro da cabine incandescente torna-se insuportável. Ouve-se apenas a respiração intermitente de 4 homens e o rangido metálico crescente das lagartas inimigas. O suor escorre pelos olhos. A umidade salgada arde nas pálpebras. Não se pode piscar. A distância desaparece rapidamente. 1.000 metros. 800 metros. O alvo entra na zona de destruição garantida. Os nervos estão esticados ao limite. Cada momento de espera queima o psicológico. Através das estreitas frestas de observação, já se vê claramente os rostos dos soldados inimigos. Vê-se a lama grudada nas rodas de apoio do tanque da frente. O inimigo entra profundamente na armadilha mortal. O cano do obus pesado aponta exatamente para o centro da coluna. 600 metros. O tanque expõe a blindagem lateral vulnerável em um ângulo ideal. Perfurante. Fogo! Lança o comandante. O apontador esmaga o gatilho. O percussor bate na espoleta do estojo maciço. No espaço fechado da culatra, quilos de pólvora de artilharia inflamam-se instantaneamente. Um estrondo monstruoso rompe os tímpanos. A máquina de 43 toneladas estremece convulsivamente em todo o seu corpo. O recuo poderosíssimo joga o cano pesado para trás. Os freios hidráulicos de recuo dissipam a energia cinética colossal com um guincho. O projétil perfurante de concreto, de calibre 152 mm, com massa de 40 kg, deixa a boca do cano a uma velocidade de 600 metros por segundo. É poder puro e primitivo, direcionado diretamente ao aço do inimigo. O tempo se comprime.
O projétil perfura o espaço e atinge a lateral do tanque de vanguarda. O aço da blindagem não resiste ao impacto cinético de tamanha força avassaladora. Ele se rompe. O projétil atravessa o metal, penetra no compartimento de combate e detona. O tanque deixa de existir instantaneamente. A explosão interna da munição arranca a torre de várias toneladas do seu suporte. Um pedaço deformado de metal em chamas voa alto no ar. Uma coluna de chamas rugintes irrompe do casco rasgado. A onda de choque atinge os veículos que vinham logo atrás. O saco de fogo se fecha. A vanguarda está cega e completamente desorientada. Os motoristas dos blindados abertos puxam instintivamente as alavancas de controle. Os veículos saem da estrada estreita em plena velocidade. As lagartas atolam em valas profundas. Os blindados colidem de frente com um estrondo. O som do metal sendo esmagado abafa os gritos da infantaria ferida. Os soldados inimigos caem caoticamente das carrocerias, diretamente sob as rodas dos caminhões que vêm atrás. A formação de marcha cerrada transforma-se em segundos em um lixão sangrento e em chamas. Na cabine apertada da autopropulsada, não há tempo para observação. O ar torna-se instantaneamente denso com os gases cáusticos da pólvora. O ventilador de exaustão está sem energia. Respirar torna-se fisicamente doloroso. Os gases tóxicos cortam os pulmões. Fragmentação e alto explosivo! No cano! Grita o comandante por cima do zumbido incessante nos ouvidos. O municiador abre a culatra de cunha maciça com um sulavanco. O estojo de latão incandescente sai com um chiado alto. Ele cai com um estrondo no chão de ferro, queimando as botas. O municiador pega um novo projétil. O sangue das palmas esfoladas fica no metal frio. Ele empurra a morte para dentro da culatra com força. Em seguida, vem a carga de pólvora. A cunha estala, trancando o cano firmemente. O inimigo recupera-se rapidamente. É uma unidade motorizada de elite. Os comandantes inimigos percebem a fumaça azulada do disparo na encosta da colina. Os oficiais perdem a voz gritando ordens. Os blindados sobreviventes giram suas metralhadoras em direção à emboscada. Os primeiros traçantes rasgam o ar. As balas atingem a rede de camuflagem. Elas cortam os galhos e arrancam faíscas brilhantes da blindagem frontal da autopropulsada. Começa um fogo de resposta intenso. O tenente pressiona o rosto contra o metal frio do periscópio. Ele escolhe o próximo alvo. No centro do caos formado, um blindado de transporte de pessoal lotado de infantaria está preso. Distância 500. Referência: carroça queimada, explosivo, fogo. Um segundo terremoto sacode a cabine. O recuo do canhão devolve o cano ao lugar com um estalido. O projétil explosivo atinge exatamente o centro do aglomerado de veículos. A explosão de dezenas de quilos de explosivo e aço reduz o blindado a pó. Uma cratera engole o metal retorcido. Os estilhaços ceifam a infantaria abrigada em um raio de 50 metros. A terra mistura-se com o óleo diesel em chamas. 2 tanques médios sobreviventes da cauda da coluna surgem por trás das carcaças em chamas. Eles giram suas torres em sincronia. Os canhões de cano longo buscam o alvo imóvel na colina. A distância cai para 400 metros. Um projétil perfurante pesado ricocheteia com um guincho selvagem na placa frontal da autopropulsada. Dentro da cabine, rebites de aço saltam. Limalhas de metal afiadas cortam o rosto do mecânico condutor. Um clarão ofuscante. A emboscada foi descoberta. A armadilha transforma-se em uma arena de sobrevivência. Um segundo projétil perfurante rasga a rede de camuflagem com um guincho ensurdecedor. 75 milímetros de blindagem de aço inclinada recebem um impacto cinético colossal. As 43 toneladas da máquina soviética estremecem convulsivamente. Dentro do compartimento de combate, ouve-se um estalo seco e ensurdecedor. O metal resiste.
O ângulo de inclinação da placa de blindagem envia o projétil inimigo para um ricochete. O projétil sobe para o céu cinzento, mas a enorme energia cinética do impacto arranca rebites de aço pesados do lado interno da cabine blindada. Pedaços de metal incandescentes voam assobiando pelo espaço fechado e estreito. Um estilhaço afiado e denteado rasga o ombro do apontador. O sangue encharca instantaneamente o tecido grosso da túnica desbotada. O apontador ignora a dor. Seu olho está colado firmemente ao protetor de borracha da mira ótica. Suas mãos apertam os volantes gelados dos mecanismos de mira. Não há mais o que respirar. O ventilador de exaustão está completamente sem energia. A concentração de gases tóxicos da pólvora atinge o limite crítico. A fumaça densa e azulada arde nos olhos. Ela queima a garganta a cada inspiração. O municiador trabalha em puro automatismo. O instinto de autopreservação está completamente desligado. Resta apenas a memória muscular. Projétil de 40 quilos. Um puxão brusco da prateleira. Um passo em direção à culatra incandescente. O metal pesado bate nas guias. Logo atrás, voa o estojo de latão pesado com a carga de pólvora. O estalido da culatra de cunha corta os segundos. A pele arrancada das palmas das mãos deixa listras de sangue no latão amarelo. Os dedos sofrem uma cãibra cruel. O municiador cai pesadamente de joelhos diante da prateleira de munição inferior aberta. Ele agarra o próximo projétil. O ar falta catastroficamente. Os pulmões queimam com um fogo primitivo. A linha de montagem da destruição não deve parar por um único segundo. Para a direita, 005. Tanque em cobertura. Fragmentação e alto explosivo. Range o tenente mecanicamente. Alvo na mira. Responde o apontador secamente. O inimigo recupera-se rápido. A rígida disciplina alemã quebra o pânico inicial. Os oficiais sobreviventes organizam uma linha de fogo densa. A infantaria inimiga joga-se nas valas profundas e monta metralhadoras pesadas em tripés. Os blindados de transporte recuam, liberando a linha de tiro para os tanques médios. Os canhões inimigos buscam metodicamente a posição imóvel na encosta da colina. O fogo cruzado intensifica-se a cada segundo. Os traçantes atingem a blindagem frontal da autopropulsada em um fluxo brilhante e contínuo. O som do chumbo funde-se em um ronco monótono único. A blindagem cobre-se de centenas de pequenas moças. Fogo! Corta o tenente. O gatilho é esmagado até o fim. O golpe do percussor de aço. A detonação da carga propelente. Um rugido ensurdecedor sacode a cabine apertada. O recuo do cano maciço joga o estojo vazio para trás. Uma nuvem densa de gás incandescente atinge o rosto dos tanquistas. O projétil de fragmentação e autoexplosivo de calibre 152 mm voa em direção ao alvo. Distância: 400 metros. O projétil choca-se contra a blindagem frontal do tanque inimigo. A detonação de dezenas de quilos de substância explosiva amassa as grossas placas de blindagem para dentro do compartimento de combate do inimigo. As soldas rompem-se. A torre da máquina alemã desaba com um rangido para dentro do casco rasgado. Uma poderosa onda de choque varre a infantaria abrigada ao redor do tanque. Corpos carbonizados são lançados a dezenas de metros na grama alta. O contra-ataque não tarda. Outro projétil perfurante inimigo atinge a junção das espessas placas de blindagem do autopropulsado. Um estrondo monstruoso ensurdece a tripulação. O tenente cai sobre o piso de ferro da casamata. Dos ouvidos, escorre um fio fino e quente de sangue. Os tímpanos estouraram, devido à variação brusca de pressão. O mundo perde o som. Resta apenas uma vibração metálica, surda e contínua, acompanhada pela pulsação pesada do sangue nas têmporas. O comandante se apoia no suporte retorcido da munição e, com um solavanco potente, coloca-se de pé. Ele olha para o atirador, que continua girando o volante de ajuste. A máquina está viva. O canhão funciona. Distância:
300. Perfurante. No da frente. O comandante lê as palavras nos lábios do atirador e assente. O municiador lança mais 40 quilos de morte para dentro do cano. O metal bate contra o metal. O estojo está no lugar. A culatra, fechada. Tiro. Recuo. Ejeção do estojo incandescente. O tanque inimigo estremece com o impacto direto do projétil antibetão. A blindagem é atravessada de lado a lado. A energia cinética estraçalha os mecanismos internos. O motor do adversário explode em chamas brilhantes. Uma coluna de fumaça preta e densa ergue-se sobre a estrada de terra. Novamente, um impacto pesado atinge a blindagem frontal do blindado soviético. Estilhaços de aço saltam das fendas de visão. Rachaduras profundas cobrem o vidro espesso do dispositivo de observação do comandante. A visibilidade despenca. O tenente limpa a lama e o sangue do rosto, colando os olhos na fresta estreita de observação. A infantaria inimiga tenta flanquear a posição pela direita. Soldados em uniforme cinza-campo avançam em corridas curtas através do matagal denso, carregando minas magnéticas e feixes de granadas pesadas. Distância: 200 metros. Perto demais para um obuseiro pesado. Infantaria no flanco direito. Granada de fragmentação. Fogo! Grita o comandante, esganiçando a voz. O canhão ruge chamas. O projétil explosivo detona nas copas das árvores, acima das cabeças dos atacantes. Uma chuva mortal de estilhaços de aço e madeira lascada cobre todo o quadrante. A onda de choque quebra os troncos grossos dos pinheiros com um estalo seco. O ataque se afoga em sangue. A blindagem frontal espessa do autopropulsado está em brasa. É impossível tocar nas paredes internas da casamata. A pele sofre queimaduras graves instantaneamente. O mecânico condutor permanece imóvel. Sua tarefa principal é segurar a máquina nos freios após cada disparo, impedindo que as 43 toneladas de metal deslizem pela encosta devido ao recuo monstruoso da peça pesada. Suas mãos agarram com força as alavancas rígidas. O rosto transformou-se em uma máscara cinzenta e estática de fuligem, óleo e suor. Os olhos estão inflamados, monitorando a queda da pressão. Estojos vazios rolam com estrondo pelo piso metálico, queimando as pernas da tripulação. Não há mais espaço para manobra. Os homens trabalham com os pés mergulhados em latão usado. Cada movimento causa uma dor física insuportável. O cano do canhão fúmega. A tinta na culatra começa a borbulhar devido às temperaturas extremas. Um novo projétil perfurante sacode o blindado. O tarugo de aço atinge o lado direito da maciça máscara do canhão. Faíscas jorram como uma fonte dentro do apertado compartimento de combate. O municiador, pelo susto, deixa cair o pesado estojo de latão, que atinge sua bota com um estrondo, quebrando os ossos do pé. Ele desaba no piso de ferro, sufocando de dor e pela fumaça tóxica e densa. O tenente passa por cima dele em silêncio. O próprio comandante ergue a pesada carga de pólvora do chão e empurra com força o estojo escorregadio para dentro da culatra quente. O tinido do fecho encunha. Um golpe seco no gatilho. Tiro. Outro transporte de tropas inimigo voa em pedaços flamejantes. O ritmo do combate pesado transforma-se em um ciclo mecânico infinito e implacável. Municiar, mirar, destruir. Receber o contra-ataque. Sobreviver. Municiar de novo. Mirar de novo. A engrenagem da morte trabalha no limite das capacidades humanas e técnicas. O aço mutilado continua segurando a linha. Um projétil atinge a junção da blindagem frontal. Um estrondo ensurdecedor rasga o espaço fechado da casamata. Um clarão brilhante cega a tripulação por uma fração de segundo. A onda de choque amassa o aço. O metal espesso não suporta a pressão cinética monstruosa. Um estilhaço maciço do projétil inimigo
rasga a chapa externa de aço Krupp com um guincho selvagem. O pedaço incandescente de ferro retorcido crava-se profundamente na pesada máscara do canhão. As 43 toneladas do autopropulsado soviético estremecem com o impacto direto. Dentro do compartimento de combate, a luz fraca das lâmpadas apaga-se instantaneamente. O ar enche-se de poeira densa e cáustica, fumaça de pólvora e o cheiro nauseante de fiação elétrica queimada. O atirador gira instintivamente o volante do mecanismo de elevação, tentando trazer o canhão de volta à linha de mira. As engrenagens de aço emitem um rangido asqueroso e lancinante. A rotação para bruscamente. O volante trava de vez, esmagando seus dedos. Os dentes da cremalheira foram arrancados pela força bruta da explosão. O cano pesado do canhão obuseiro de 152 milímetros estanca no ângulo máximo de elevação. A arma está paralisada. O maciço freio de boca aponta impotente para o céu, coberto de fumaça cinzenta. O tenente se cola ao visor estraçalhado. A infantaria motorizada alemã avalia instantaneamente a mudança na situação. Soldados veteranos de frente percebem o cano da máquina pesada erguido de forma não natural. O inimigo interrompe imediatamente o ataque frontal. Silhuetas cinzentas lançam-se à frente em corridas rápidas, jogando-se em uma depressão profunda logo à frente da colina, saindo da linha de fogo. O inimigo entra com confiança na zona morta. A distância encurta rapidamente para 100 metros, 50 metros. O ângulo de depressão do canhão travado não permite mais alcançar os atacantes, nem com carga perfurante, nem com explosiva. Em 3 minutos, a infantaria alemã subirá na blindagem cega. Granadas antitanque de fumaça serão lançadas pelas escotilhas abertas. A tripulação sufocará ou queimará viva na apertada caixa de aço, transformada em uma vala comum. O mecanismo travou de vez, range o atirador, arrancando as unhas no volante de ferro imóvel. A máscara está estraçalhada, o cano não desce. O tenente toma a única decisão possível. É um risco absolutamente suicida. Arrancar as coberturas de proteção da culatra. Peguem as ferramentas pesadas do kit de peças sobressalentes. Ordena o comandante entre tosses violentas. O municiador esquece os ossos esmagados do pé. Ele cai pesadamente no piso de ferro quente, espalhando os estojos usados e incandescentes. O revestimento queima as palmas das mãos esfoladas em sangue. Os dedos arrancam freneticamente as capas de lona e as placas metálicas. A tripulação expõe completamente os mecanismos internos do canhão maciço. O tenente retira da caixa uma alavanca de aço de 1,5 metros. O municiador empunha uma marreta pesada de 16 quilos. Começa um combate primitivo e desesperado, de homens mutilados contra o metal retorcido. A casamata apertada transforma-se na forja incandescente do inferno. A temperatura ultrapassa os 50 graus. O suor cáustico inunda os olhos inflamados, limpando a fuligem densa e o sangue coagulado. O ar é espesso, cada inspiração é uma agonia. O tenente crava com força a ponta da pesada alavanca de aço no estreito vão entre a culatra maciça e o berço danificado do canhão. O metal range sob a tensão. Bate! Ruge o comandante de forma abafada, jogando todo o peso do corpo sobre o aço da alavanca. O municiador faz um movimento curto e brusco no espaço insuportavelmente apertado do compartimento de combate. A marreta pesada corta o ar denso de gases de pólvora com um assobio. Um golpe surdo e terrível desaba sobre a base de aço da culatra. Feixes de faíscas ofuscantes voam para todos os lados, queimando rostos e mãos. A estrutura maciça sequer estremece. O estilhaço incandescente preso do lado de fora segura o cano firmemente, como em um torno. O inimigo já está no pé da colina. Através da blindagem espessa, ouve-se claramente o estalar de galho seco sob botas ferradas. Ouvem-se ordens ríspidas e curtas em língua estrangeira. A infantaria adversária prepara-se para o salto final sobre a máquina ferida. Os soldados pegam as minas magnéticas de carga oca. Destravam os pinos das granadas.
A morte está parada logo atrás da chapa de blindagem. Mais uma vez. Expira o tenente. As mãos escorregam traiçoeiramente no metal liso da alavanca, devido ao suor e ao sangue fresco. O segundo golpe da marreta quebra o silêncio vibrante da casamata. O recuo castiga as articulações do municiador. Os músculos das costas sofrem uma cãibra violenta. A ferramenta ricocheteia com um tinido no aço espesso da blindagem. Nenhum resultado. O mecânico condutor solta as alavancas de controle mortas e se espreme na fresta estreita entre o comandante e o municiador. 3 homens exaustos jogam-se contra um único pedaço de ferro morto e teimoso. Eles têm à disposição apenas a força física bruta e o ódio absoluto pelo fim que se aproxima. Terceiro golpe. A marreta bate com a amplitude máxima que um corpo humano é capaz de atingir naquela caixa de ferro estreita. Um tinido monstruoso atinge os tímpanos estourados. A alavanca dobra-se em um arco elástico sob o peso enorme dos 3 tanquistas. O metal do lado de fora emite um gemido longo e lancinante. Os dentes deformados do mecanismo de elevação saltam de seus encaixes com um estalo alto. O estilhaço do projétil alemão libera a máscara travada com um rangido asqueroso. Toneladas de aço do canhão perdem o apoio instantaneamente. A enorme culatra solta-se da trava. O cano pesado do canhão obuseiro desaba com um estrondo monstruoso sob o próprio peso. Um solavanco metálico brusco sacode todo o autopropulsado até os alicerces. O canhão cai rigorosamente paralelo ao solo. O cano para exatamente na posição horizontal. A zona morta foi liquidada. A bocarra enorme do calibre 152 olha diretamente para os rostos da infantaria alemã em ataque. A distância encurtou para 30 metros. A mira óptica não é mais necessária. O inimigo está ao alcance da mão. O ponto de não retorno foi ultrapassado. O cano pesado do canhão obuseiro de 152 mm para paralelo à terra sulcada por crateras. O rangido metálico monstruoso cessa. Instala-se um silêncio zumbinte e mortal. A distância até a infantaria alemã que avança encurtou para 30 metros. O inimigo estancou. Os soldados em uniformes cinzentos olham com horror para a bocarra preta do canhão enorme. Eles veem a morte a queima-roupa. Instrumentos ópticos não são mais necessários. A pontaria é feita através do cano aberto. O tenente vê os rostos deformados pelo medo através da fresta estreita do visor estraçalhado. Explosiva de fragmentação. A voz do comandante soa firme e seca. Nela não há ódio, nem medo. Apenas a constatação mecânica de um fato. Perto demais, range o municiador de forma abafada, cuspindo sangue espesso no piso de ferro incandescente. Nossa própria munição vai detonar com a onda de choque de retorno. Vamos ser estraçalhados junto com eles. Municie. É a pura matemática do suicídio. Disparar uma carga explosiva de 43 quilos a uma distância inferior a 50 metros contraria todas as leis da balística. É uma violação direta das instruções de sobrevivência. Uma onda de choque de tal força destrutiva atingirá inevitavelmente a blindagem frontal da máquina soviética. A detonação de uma granada explosiva a queima-roupa é capaz de romper as soldas e detonar as cargas de pólvora restantes nos suportes. A tripulação conhece a física do processo e aceita o risco colossal. A alternativa é a morte garantida pelas minas magnéticas que o inimigo já aperta nas mãos. O municiador respira fundo. O ar queima os pulmões dilacerados. O pé mutilado pulsa com uma dor selvagem. Ele agarra o pesado projétil de alto explosivo da prateleira inferior. 43 quilos de morte deitam-se com um baque nas guias de aço. Um golpe seco com a palma da mão, e o projétil entra na culatra quente. O estojo de latão com a carga propelente completa entra logo atrás, com um tinido metálico. O fecho em cunha se fecha. O som do trancamento soa como uma sentença. Pronto, expira o municiador.
Ele cai pesadamente no chão, cobrindo a cabeça com as mãos ensanguentadas. Começa a contagem regressiva. 12 segundos. É o tempo que a infantaria motorizada inimiga precisa para percorrer os 30 metros restantes. Terão tempo suficiente para lançar granadas pesadas pelas escotilhas abertas. O comandante olha para o grupo de vanguarda. Tropas de choque de elite. Um oficial com a submetralhadora erguida. Um transporte de tropas dando cobertura à linha por trás. Agrupamento ideal. Alvo ideal para a aniquilação total. Fogo! O atirador aciona o gatilho. O percussor de aço perfura a espoleta. Dentro da apertada caixa de ferro, quilos de pólvora de artilharia detonam. O tiro de um obuseiro extrapesado a queima-roupa não é apenas som. É um impacto cinético puro de densidade colossal. O espaço diante da blindagem frontal do autopropulsado colapsa instantaneamente. O cano espelha uma coluna ofuscante de chamas incandescentes com 15 metros de comprimento. A pressão dos gases na boca do cano atinge valores críticos. O projétil de 43 quilos deixa o cano a 600 metros por segundo, atingindo o transporte de tropas inimigo frações de segundo depois. A física do grosso calibre funciona com perfeição. Uma explosão de alto explosivo de força monstruosa rasga o espaço. O casco de aço da máquina alemã deixa de existir em sua forma habitual. O transporte de tropas de várias toneladas evapora instantaneamente, transformando-se em uma nuvem de estilhaços incandescentes, metal líquido e fogo. O epicentro da explosão gera a temperatura de fusão do aço. Uma onda de choque de poder desumano atinge todos os lados, amassando a coluna que avançava como se fosse papel fino. O grupo de choque de elite é reduzido a pó em 1 segundo. Tochas vivas são arremessadas a dezenas de metros. A infantaria, num raio de 40 metros, sofre barotraumas fatais. Os órgãos internos rompem-se devido à variação brusca de pressão. A onda de choque de retorno atinge a blindagem frontal da máquina soviética, com um estrondo selvagem. 43 toneladas de metal estremecem. O autopropulsado é jogado meio metro para trás. As lagartas partidas cravam-se no solo com um estalo. Do teto do compartimento de combate, as luminárias despencam. Uma poeira densa e cáustica preenche instantaneamente a casamata. Os visores voam em pedaços. Estilhaços de vidro grosso cortam os rostos da tripulação. Os homens jazem no piso de ferro, atordoados e semi-asfixiados, com os corpos contraídos instintivamente, à espera da detonação inevitável de sua própria munição. Esse segundo dura uma eternidade. A detonação não ocorre. A blindagem suportou o impacto cinético. A culatra do canhão fúmega densamente, exalando um cheiro nauseante de pólvora queimada. O tenente levanta a cabeça pesada lentamente. Nos ouvidos, há um zumbido denso e monótono. A audição foi totalmente destruída. Ele se ergue com dificuldade e se aproxima da fresta aberta do dispositivo de observação destruído. Diante da máquina, não há mais inimigo. Não há mais nada vivo. Apenas uma enorme cratera preta e fumegante no lugar do transporte de tropas. Pedaços retorcidos de metal derretido terminam de queimar na grama alta. Corpos dilacerados de soldados inimigos estão espalhados pela encosta deformada da colina. Os troncos grossos dos pinheiros foram quebrados pela onda de choque, como se fossem palitos de fósforo. Ocorreu uma aniquilação total. Nesse exato momento, a consciência do comandante muda para sempre. O professor de matemática desaparece definitivamente. Os cálculos terminaram. As fórmulas foram apagadas. Resta apenas a constatação gélida do fato. A mecânica da emboscada funcionou perfeitamente. A tarefa de engenharia foi cumprida. O rompimento da frente foi evitado. O preço da própria sobrevivência não tem mais importância. O tenente olha para o campo de batalha fumegante com um olhar absolutamente vazio, calcinado. Nele não há arrependimentos, nem triunfo ou alegria pela vitória. Apenas o gosto pesado e amargo da fuligem nos lábios ressecados. Apenas a compreensão fria
de que ele acabara de destruir dezenas de vidas, com um único toque no gatilho. A conta de ferro está encerrada. O silêncio ensurdecedor pesa sobre os tímpanos rompidos mais do que a onda de choque. Os mecanismos dilacerados pelo recuo colossal vertem um fluido hidráulico espesso. O cano maciço do canhão de 152 milímetros travou definitivamente na posição de recuo máximo. Os freios hidráulicos foram totalmente destruídos. O metal dos dispositivos de recuperação rompeu-se nas soldas. Dentro da casamata, paira uma névoa densa de gases tóxicos, óleo pulverizado e poeira de vidro. A tripulação respira com dificuldade sobre o chão coberto de estojos. O municiador perde a consciência devido ao choque traumático. O pé mutilado incha rapidamente dentro da bota encharcada de sangue. O atirador olha fixamente para seus próprios dedos mutilados, com a carne exposta pelo volante travado. O comandante apoia-se na culatra retorcida. Seu rosto está coberto por uma crosta de fuligem e sangue coagulado. O combate acabou. Do lado de fora, cresce o ronco constante de motores. Não são os pesados motores a diesel alemães. O som é diferente. O tinido da escotilha sendo aberta deixa entrar a luz ofuscante do dia e um fluxo de ar fresco. O oxigênio corta os pulmões queimados como uma navalha. O tenente, com enorme esforço, ergue-se e olha para fora. 3 carros de Estado-Maior aproximam-se rapidamente. Dos veículos descem oficiais com insígnias limpas. Nada de lama, nada de fuligem. Uniformes perfeitamente passados e o ranger de cinturões de couro novos. À frente caminha um major da contra-inteligência. Seu olhar frio escaneia instantaneamente a máquina mutilada. Ele não olha para a coluna alemã que termina de queimar na depressão. Olha apenas para as lagartas partidas e as coberturas arrancadas do canhão. Comandante do veículo, para o chão. A voz do major soa seca, como o estalo de um cão sendo armado. O tenente pula com dificuldade da blindagem quente. Suas pernas fraquejam, mas ele mantém o equilíbrio, colocando-se em posição de sentido diante do oficial. O fronte burocrático abre seu fogo implacável. A máquina cega começa a moer metodicamente o sobrevivente. Seu sobrenome, patente. Por que o veículo não foi destruído? O major retira uma folha de papel em branco de sua pasta. A caneta paira sobre o documento. A ordem do Estado-Maior da Divisão número 48 prescrevia a destruição imediata do material e a retirada da tripulação para a retaguarda. Declara em tom gélido um capitão ao lado. O senhor violou uma ordem direta do comando em situação de combate. O inimigo estava entrando pelo flanco aberto? Range o temente. O professor de matemática olha diretamente nos olhos do investigador. A velocidade de aproximação não deixava chances para a infantaria. A divisão teria caído em um cerco em 40 minutos. O senhor não é o chefe do Estado-Maior do Exército, tenente, para avaliar a situação operacional. O major faz uma anotação brusca. O senhor é o comandante da peça. Sua tarefa é cumprir ordens. O senhor abandonou a tripulação à morte certa e dispôs arbitrariamente de propriedade do Estado. O investigador da contra-inteligência dá um passo à frente, passando a mão com desdém pelas placas de blindagem da culatra arrancadas. Dano intencional ao equipamento bélico, destruição dos mecanismos de proteção, violação do regulamento de serviço, artigo 58, sabotagem deliberada. Isso é fuzilamento, tenente. O tribunal formalizará os documentos em 15 minutos. A vida do herói fica por um fio. O confronto entre a verdade das trincheiras e a instrução cega da retaguarda atinge o ponto crítico. O ar vibra de tensão. Essa confrontação pressiona o psicológico de forma mais terrível do que a visão de um projétil perfurante. Lá, na casamata incandescente, tudo era decidido pela física. Aqui, na grama verde, a vida é riscada por um traço de caneta. O major abre lentamente o coldre. Seus dedos pousam na empunhadura da pistola. A ameaça de fuzilamento torna-se real. A verdade das trincheiras não interessa à promotoria militar.
Apenas o relatório e a letra da lei. O tenente permanece em silêncio. Ele não se justifica, apenas vira a cabeça em direção à depressão. Lá embaixo, dezenas de blindados alemães queimam. Uma fumaça preta e densa sobe ao céu. O grupo de choque de elite do inimigo foi rasgado em pedaços. Centenas de cadáveres cobrem a terra revolvida. O rompimento foi completamente liquidado. O professor de matemática resolveu a equação insolúvel da única maneira correta. O promotor do Estado-Maior desvia o olhar para a coluna destruída e depois para o autopropulsado retorcido. A dissonância cognitiva quebra a lógica burocrática. O sistema falha. Fuzilar o comandante que, sozinho, destruiu a vanguarda de uma divisão motorizada significaria um crime político. O major retira lentamente a mão do coldre e fecha a pasta com um estalo. Tripulação para o hospital. Corta o major, virando as costas para o tenente. Por insubordinação, dano ao patrimônio e violação da comunicação via rádio, repreensão severa com registro no prontuário. Pela prevenção do rompimento da frente e destruição de blindados inimigos, apresentar a tripulação para condecorações governamentais. Os oficiais se entreolham em silêncio e caminham em direção às viaturas. O inferno da papelada recua, deixando para trás um vazio frio e viscoso. O tenente encosta as costas na blindagem que esfria de sua máquina destroçada. Ele escorrega lentamente pelo metal até o solo acidentado. A sentença severa do quartel-general, paradoxalmente, preserva sua vida. Uma medalha por um feito sangrento e uma advertência por insubordinação são arquivadas na mesma pasta. O equilíbrio psicológico, que suportou um combate a queima-roupa, sofre uma fissura profunda sob a pressão da absurda engrenagem da retaguarda. O fuzilamento foi cancelado, mas a guerra dentro do homem agora jamais terminará. O metal retorcido na colina sem nome torna-se objeto de estudo minucioso. Engenheiros da diretoria principal de artilharia chegam ao local do combate 2 dias depois. Especialistas de semblante pétreo examinam os elos rompidos das lagartas e o mantelete travado do canhão pesado. Eles medem com trenas as distâncias até os blindados de transporte de tropa alemães destruídos. Registram os ângulos de impacto. Os cálculos mostram a absoluta impossibilidade de sobrevivência em tal situação, de acordo com todos os regulamentos de campo vigentes. Os números secos dos relatórios constatam o fato. O disparo de um obuseiro de calibre 152 mm em tiro direto, a uma distância inferior a 100 metros, aniquila qualquer blindagem conhecida. Mas isso contradiz categoricamente a doutrina de pré-guerra sobre o emprego da artilharia autopropulsada. As máquinas pesadas foram criadas exclusivamente para disparar de posições abrigadas. Elas deveriam apoiar o avanço das tropas de longe, fora do campo de visão do inimigo. A verdade das trincheiras estraçalha a teoria do Estado-Maior. A iniciativa insana de um professor de matemática, acuado em um canto mortal, prova sua eficácia monstruosa. A experiência, generosamente paga com tímpanos rompidos e ossos esmagados da tripulação, segue por comunicação especial para Moscou. A pesada máquina burocrática dá uma guinada brusca. Analistas do Estado-Maior-General transformam um ato de absoluto desespero de um soldado em uma arma de ruptura sistêmica. O risco suicida torna-se a nova tática oficial de ofensiva do Exército Vermelho. Começa uma modernização em larga escala nos métodos de emprego das unidades de artilharia autopropulsada pesada. As máquinas na linha de montagem recebem novas miras telescópicas aperfeiçoadas para tiro direto de precisão. O calculador balístico é alterado. Engenheiros das fábricas de defesa introduzem urgentemente correções rígidas no projeto dos mecanismos de recuo. Eles reforçam os freios hidráulicos. Os mecanismos devem suportar uma carga de impacto colossal durante o disparo regular de granadas antibunker a distâncias mínimas. As instruções de operação do equipamento são reescritas com o sangue dos tanquistas sobreviventes. O calibre 152 entra oficialmente na linha de frente da guerra.
A ofensiva da frente ganha um ímpeto inevitável. O rolo compressor de aço avança para o oeste. No caminho das divisões de infantaria soviéticas, erguem-se linhas de defesa alemãs profundamente escalonadas. O inimigo se enterra no solo com unhas e dentes, inundando seus pontos de tiro com milhares de toneladas de concreto armado de alta resistência. Casamatas pesadas de metralhadoras ceifam metodicamente a infantaria soviética em avanço, aniquilando batalhões inteiros de uma só vez. A artilharia de campanha leve é absolutamente impotente contra paredes monolíticas de 2 metros. Granadas de fragmentação de calibre 76 mm deixam apenas arranhões poeirentos nas fortificações alemãs. Começa uma esteira implacável de morte para as formações de ataque. A infantaria fica pregada ao chão sob uma chuva torrencial de chumbo. Os homens se espremem na lama, vendo suas chances de sobrevivência esvaírem-se. Nesse momento crítico, entra em cena a nova doutrina de choque. Regimentos autopropulsados pesados avançam para a linha zero de contacto. 43 toneladas de aço soviético rastejam diretamente em direção às frestas que cospem fogo. As tripulações não ficam mais escondidas na retaguarda segura. Elas vão na primeira linha de ataque. Projéteis perfurantes das peças antitanque inimigas arrancam feixes de faíscas da espessa blindagem frontal. Os visores triplex dos motoristas cobrem-se com uma densa teia de rachaduras devido ao dilúvio contínuo de chumbo. Mas as máquinas pesadas reduzem a distância implacavelmente. 800 metros, 500 metros, 300 metros, 100 metros. A linha de fogo foi alcançada. Os maciços canhões descem lentamente. A retícula da mira óptica é ajustada exatamente na fenda preta da casamata de concreto que vomita morte. Dentro da cabine incandescente, soa um comando curto e seco. O percussor de aço bate na espoleta do pesado estojo de latão. Uma granada perfurante de concreto com exatos 40 quilos desprende-se da boca do canhão com um rugido ensurdecedor. A energia cinética desse impacto foge à compreensão humana. Um bloco de aço temperado choca-se contra o concreto armado alemão a uma velocidade de 600 metros por segundo. Ocorre um terremoto artificial localizado. A parede de 2 metros estala como uma casca de ovo frágil. A explosão interna esmaga a estrutura de vergalhões. O interior da casamata transforma-se instantaneamente em uma mistura pavorosa de pedra pulverizada, armas retorcidas e corpos dilacerados. O ponto de tiro inexpugnável deixa de existir em 1 segundo. O fogo mortal da metralhadora é interrompido para sempre. Relatórios operacionais secos vindos da frente chegam em fluxo contínuo. Baterias de autopropulsados pesados modernizados rompem metódica e friamente as linhas defensivas do inimigo. Eles destroçam as cúpulas blindadas das regiões fortificadas em tiro direto. Trituram em pó a espessa alvenaria dos pontos de apoio em combates urbanos ferozes. O cálculo do desconhecido tenente matemático funciona na prática milhares de vezes. A matemática rígida da aniquilação salva legiões inteiras de infantes soviéticos. Os soldados se levantam da lama sangrenta e avançam pelas brechas abertas pelo calibre pesado, sem perdas críticas. A estatística de mortalidade dos regimentos de infantaria durante o assalto despenca. Cada disparo em tiro direto significa vidas salvas na infantaria. É tempo ganho com sangue. É uma linha de defesa rompida. A arma de retaliação assume um caráter sistêmico. As tripulações trabalham no limite do esgotamento físico. Os municiadores esfolam as palmas das mãos, até a carne viva, empurrando as pesadas granadas de uma arroba para dentro das culatras incandescentes, sob fogo de barragem. Os motoristas ficam cegos pelos gases corrosivos da pólvora e surdos pelo estrondo contínuo em suas cabines apertadas. Mas a engrenagem de aniquilação das fortificações inimigas não para por um único minuto. O mecanismo de ferro foi acionado em potência máxima. Um ato individual de desespero torna-se o padrão rígido e inevitável de uma guerra moderna de extermínio. Maio de 1945. A capital do inimigo derrotado jaz em ruínas fumegantes.
A poeira de tijolos triturados cobre o calçamento deformado pelas lagartas dos tanques. O ar da primavera está impregnado com o cheiro acre de queimado, de carne apodrecendo sob os escombros e de óleo diesel. A vitória não tem gosto de alegria. Tem gosto de chumbo, óleo de máquina e cinza seca nos lábios rachados. O ex-comandante de autopropulsado permanece imóvel nos degraus destruídos do bairro governamental. Sua túnica desbotou até um branco acinzentado. O ombro esquerdo está caído de forma não natural após um ferimento grave. Os tímpanos foram permanentemente danificados pela variação de pressão após o disparo de uma granada pesadíssima a queima-roupa. O mundo soa abafado, como se através de uma espessa camada de algodão. Ao lado dele, um coronel do Estado-Maior da Frente estende uma pasta de papelão, uma indicação para a Academia Superior de Artilharia. O senhor é um tático nato, diz secamente o oficial. Seu cálculo balístico salvou a divisão de um cerco. A experiência de frente exige sistematização. A academia o espera. O exército precisa de analistas assim. O tenente baixa o olhar pesado para as botas brilhantes do coronel. Depois, fita as próprias mãos. Nos poros profundos da pele, a graxa de armamento e a fuligem da pólvora impregnaram-se para sempre. Meu cálculo destruiu centenas de vidas. A voz do ex-comandante soa rouca e monótona. Eu queimei meu limite de mortes nesta guerra. Eu recuso. Vou voltar para casa, para o quadro negro da escola. Ele se vira e vai embora. A carreira de estrategista militar acabou. A guerra para ele terminou no mundo físico, mas está apenas começando seu trabalho destrutivo em sua consciência dilacerada. Setembro de 1946. Uma cidade provinciana tranquila no interior profundo. A sala de aula está mergulhada em um silêncio ensurdecedor. Lá fora, uma chuva fria cai monotonicamente, batendo nos nervos retesados do ex-tenente. Ele está diante do quadro negro. Em sua mão direita, segura firmemente um pequeno pedaço de giz branco. O peso não passa de 10 gramas. A memória muscular rebela-se contra essa leveza. As mãos buscam instintivamente o peso familiar da granada de 40 quilos. Os dedos marcados por cicatrizes lembram o frio cortante do estojo da munição. O giz quebra-se subitamente ao meio por um espasmo incontrolável. O pó branco cai sobre o velho piso de madeira. O professor de matemática escreve metodicamente no quadro uma fórmula geométrica. Trajetória de voo, ângulo de elevação, velocidade inicial do impacto cinético. Para os alunos, são apenas variáveis abstratas. Para ele, são coordenadas de um golpe mortal, gravadas a fogo no cérebro. A matemática pura está para sempre envenenada por sangue. Cada número escrito cheira distintamente a pólvora queimada. A noite traz um inferno fisiológico. A escuridão do pequeno quarto comprime-se instantaneamente até as dimensões claustrofóbicas da cabine de aço. O ar torna-se denso e pegajoso, com o cheiro fantasma de cordite. O veterano senta-se bruscamente na estreita cama de ferro. O suor viscoso escorre pelo rosto cinzento. A caixa torácica busca oxigênio em espasmos. A audição danificada capta um estalo metálico inexistente de lagarta se rompendo. No silêncio perfeito, ele ouve claramente os gritos de agonia dos soldados alemães queimando vivos. Ele vê os rostos em chamas dos inimigos um segundo antes do disparo. A onda de choque reversa atinge seu peito repetidas vezes. O metal rasga-se com um rangido pavoroso. Ele tateia o vazio, tentando encontrar a pesada alavanca para destravar o canhão. Os dedos arranham o cobertor fino. O passado segura seu psiquismo com um aperto de aço. A culpa pelas pessoas transformadas em pó sangrento rói metodicamente sua sanidade. Aula de Física. Tema: Energia cinética e balística. 30 pares de olhos infantis
Olham para as barretas de condecorações desbotadas no paletó gasto do professor. Para eles, ele é uma lenda viva. Um dos alunos levanta a mão bruscamente. Camarada professor, a voz do adolescente vibra de admiração. Conte-nos como o senhor destruiu aquela coluna sozinho. Como é realizar um ato heróico? O senhor não teve medo? Um novo pedaço de giz quebra-se com um estalo seco. O professor vira-se lentamente. Seu rosto transforma-se em uma máscara cinzenta, absolutamente imóvel. Nos olhos, reflete-se apenas o vazio morto de um campo de batalha calcinado. Ato heróico? A voz do professor soa abafada. Ele apoia as mãos com força na borda da mesa. A guerra não é um filme. A guerra é uma rotina pesada e suja de matar pessoas. É quando você está trancado em uma caixa de ferro, onde a temperatura passa dos 50 graus. Quando você respira gás tóxico, poeira e seu próprio vômito. A classe estaca. O entusiasmo do adolescente é substituído por um medo genuíno. Mas o veterano já não consegue parar. Não existe destemor lá, corta o ex-tenente. Cada palavra cai como um peso de chumbo. Existe apenas um pavor animal e cálculo frio. Você só pensa em como enfiar 40 quilos de aço na blindagem alheia antes que eles façam o mesmo com você. Eu não sou um herói. Eu apenas calculei o ângulo de inclinação necessário. Apertei mecanicamente o gatilho e depois olhei pela mira como, de pessoas vivas, restavam apenas pedaços carbonizados de carne esmagados na lama. A onda de choque arrancava a pele deles vivos. Eu fiz isso, com minhas próprias mãos. O silêncio na sala torna-se insuportável. Fazem carne moída de gente lá, constata ele em tom seco, desprovido de emoção. A guerra faz do homem um assassino profissional. Essa é a sua única lei. E essa lei não abre exceções. O professor vira as costas para a classe. Suas mãos tremem, revelando o grau extremo de exaustão interna. Todas as ilusões românticas foram destruídas. A bravura cega foi reduzida a pó. Restou apenas a verdade feia que o sobrevivente carregará até o fim. O tempo não cura um psicológico dilacerado. Apenas deposita uma camada de poeira cotidiana sobre feridas que sangram continuamente. Ano de 1982. Um apartamento pequeno em um prédio pré-fabricado. O velho caminha lentamente pelo corredor. Sua perna esquerda arrasta-se sobre o linóleo gasto. As articulações foram destruídas pelo recuo monstruoso do canhão. A dor nos ossos funciona como um barômetro, prevendo cada mudança no tempo. O aparelho auditivo emite um apito fino. Ele não é capaz de compensar os tímpanos destruídos. O mundo permanece um eco surdo. O veterano não vai aos desfiles. Seu paletó de gala está trancado no fundo de um guarda-roupa velho. A pesada condecoração cobre-se com uma pátina opaca. A medalha por impedir a ruptura da frente jaz na mesma caixa que a advertência por dano ao patrimônio público. 2 papéis gastos, 2 resultados da mesma carnificina. O aposentado senta-se à mesa da cozinha. Ele organiza uma pilha de velhos cadernos escolares. O hábito de conferir cálculos permaneceu em sua motricidade. Dedos marcados por cicatrizes escrevem correções em tinta vermelha. Esta é a única matemática que não mata mais ninguém. Os vizinhos o veem apenas como um velho ranzinza. Eles não sabem das 43 toneladas de aço retorcido, nem do disparo a queima-roupa. O velho nunca fala da guerra. Qualquer menção ao passado causa um espasmo nos pulmões queimados pelos gases da pólvora. A respiração trava. Diante dos olhos, surge a coluna de fogo saindo da boca do canhão. Ele apaga essas imagens, mas elas retornam todas as noites. O sono traz apenas suor frio e o cheiro fantasma de cordite. Outono de 1988. O quarto de hospital cheira a cloro e medicamentos baratos. Para o veterano agonizante, esse odor transforma-se no fedor acre de graxa queimada e óleo diesel. O coração sofre uma falha irreversível. O motor biológico para. O equipamento de suporte à vida emite um zumbido monótono,
que, através dos restos de sua audição, transforma-se no ronco de uma coluna motorizada alemã se aproximando. O inimigo surge novamente na linha de tiro. A distância reduz-se. A consciência do velho mergulha definitivamente na escuridão incandescente do compartimento de combate de um autopropulsado atingido. As paredes brancas estreitam-se até as dimensões da cabine de aço. A temperatura sobe, queimando a pele. O veterano abre os olhos inflamados. Em vez do jaleco da enfermeira, ele vê a túnica suja de sangue de seu municiador. O rosto do soldado está deformado pela dor dos ossos esmagados. Ele estende as mãos para a culatra incandescente. Um estilhaço trava novamente o mecanismo de elevação. A morte em uniforme cinza está a 30 metros. Granada de alto explosivo, sussurra o velho. Seus dedos apertam o lençol como se fosse a alavanca de aço. Ninguém ouve o comando. O pulso cai. Os batimentos cardíacos desaceleram, soando como golpes surdos de uma marreta contra o mantelete blindado. 1, 2, 3. O metal cede. O canhão cai com um estrondo. A zona morta foi eliminada. A bocarra da arma olha diretamente para a infantaria inimiga. Fogo! O último suspiro deixa os pulmões. O corpo do veterano estremece, como se recebesse o recuo monstruoso do calibre 152. Os olhos ficam vítreos. O monitor cardíaco exibe uma linha reta. O disparo foi efetuado. O combate está encerrado. Os fantasmas de julho de 44 levam seu comandante para o silêncio eterno. O quarto mergulha em paz. Sem lágrimas ou discursos. Apenas a constatação fria da parada de um mecanismo desgastado. O médico registra a hora da morte em um formulário burocrático. Arquivo Central do Ministério da Defesa, Podolsk. Fileiras intermináveis de estantes de aço perdem-se na perspectiva de um corredor mal iluminado. Aqui não há lugar para emoções. Guarda-se apenas a memória prensada. As prateleiras curvam-se sob o peso de milhares de pastas idênticas. Uma fina poeira cinzenta deposita-se nos processos. O controle climático mantém a temperatura ideal para a preservação do papel. Um funcionário, usando luvas de algodão, retira uma pasta fina. O papelão amarelou, tornando-se quebradiço. Na capa, em tinta roxa desbotada, julho de 1944. Dentro, folhas datilografadas com bordas gastas. O texto foi batido em uma velha máquina de escrever que emperrava, deixando impressões irregulares. As linhas secas do relatório operacional constatam fatos puros: coordenadas da colina, número da unidade, munição consumida. O combate terrível é descrito em 3 parágrafos diretos. Nenhuma menção às unhas arrancadas do municiador ou aos tímpanos estourados. Nenhum dado sobre a pressão cinética ou o cheiro de carne queimada. Apenas a aritmética balística da guerra. Blindados inimigos destruídos. 14 unidades. Perdas de pessoal do inimigo, até uma companhia. O avanço foi detido. A frente foi mantida. A história da salvação de legiões inteiras está trancada nessas linhas desbotadas. Milhões de vidas e gerações inteiras vieram ao mundo porque um professor de matemática violou uma ordem e forçou uma granada de 40 quilos no canhão de um blindado destroçado. Mas o documento desconhece o modo condicional. Ele não avalia a escolha moral, apenas registra o consumo de munição e a lista de perdas inimigas. O funcionário vira a última página. No verso, está preso um fragmento de papel cinza. A cópia de um relatório da contra-espionagem. Uma advertência por dano intencional ao mecanismo de elevação de uma viatura do Estado. A assinatura do investigador é ilegível. O carimbo, um borrão. A pasta fecha-se com um baque surdo que se dissolve no silêncio do depósito. A mão enluvada devolve o processo à prateleira. A estante range. A fileira de documentos fecha-se, ocultando a história do canhão pesado e de seu comandante. O sistema funciona perfeitamente. O número de inventário foi registrado.
acesso fechado. A conta de ferro da guerra foi convertida em estatística e sepultada sob a poeira burocrática.